Boa noite a todos. É com imenso prazer que iniciamos mais uma edição do Radar. Hoje, com a poeta, contista, romantista Débora Dornelas. Débora Dornelas é brasileira, nascida no Rio de Janeiro e criada em Brasília. É escritora, jornalista, tradutora. E aprendiz de artista plástica. Mestra em História Cultural pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Formações de Escritores pelo ISE Veracruz, de São Paulo. Em 2012, publicou Tris, pela editora In-House, uma reunião de poema. Desde 2013, integra o coletivo Martelinho de Ouro. Martelinho de Ouro trabalha com os contos. É um grupo de pessoas que o nome é muito interessante, Martelinho, porque ele vai lá para ajustar o Martelinho de Ouro, da Lanternagem, que é sediado em São Paulo e participa de todas as publicações do grupo. Foi finalista 2 vezes do prêmio Flip. Em 2015, teve o 5º lugar com poesia. Em 2016, o 5º lugar com conto. E uma vez o prêmio Sesc DF, de contos de Machado de Assis, também em 2016. Tem poemas, contos e desenhos publicados em diversas revistas literárias, Malarmagem, Germina, Gueto, Ruído, Manifesto, Escrita Droid, entre outros. Teve agora, a quem eu dou os parabéns, em 2019, a premiação Por Cima do Mar, da editora Patois. É um romance de estreia e venceu o prêmio na categoria Casa de las Américas, lá em Havana, um prêmio muito interessante sobre a literatura brasileira. Atualmente trabalha com memória literária, literatura e crítica e preparação de originais. Seu próximo livro será uma reunião de contos, deve ser publicado no primeiro semestre de 2021. Um poema de Débora Ornelas. Mesmano, minhas mãos são mais escuras do que a carne entre as minhas pernas e mais ásperas e vincadas, na ponta dos dedos das unhas ressecada, e a pele se enruga em cada falange, formando círculos concêntricos. Minhas mãos mostram o que são, às vezes cabem em si, às vezes não. Quando recebem um anel ou uma flor, desenham um gesto e agradecem. Acostumaram-se ao calor do fogo e ao frio das águas, não queimaram nem se dissolveram, movem-se. Fazem música, carinho, amor, comida. Batem, apanham, escondem, revelam. Tocam, constroem, demonstram. Lavam a louça, a pia, a roupa, o corpo. Unidas em conchas, enxagam o rosto. Separada, enxugam os prantos. Tenho pernas e o resto dos corpos, mas mi mano sou o único que tenho. Muito bonito, e escreve poemas, né? Essas manas também escrevem poemas, belos poemas, dentro da prosa poética. O que gostaria de saber você transita em 3 linguagens. Poesia, onde você diz que é a sua área de conforto, contos e agora o romance, que já premiado, começou premiadíssimo. Parabéns mais uma vez. Como surgiu a poesia? Quando você se viu poeta? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A poesia surgiu muito cedo na minha vida. Eu acho que a gente, quando tem essa
essa vontade de escrever. Não sei se todo mundo é assim, mas por muita gente eu acho que a primeira porta que se abre é a porta da poesia, normalmente. Eu comecei a escrever muito cedo, ainda, uns versinhos. Depois, adolescente, continuei. Poesia foi uma linguagem que eu a vida toda escrevi. Mesmo não publicando nunca. E aí, um belo dia, resolvi começar. Quando eu entrei nas redes sociais, em 2009, eu entrei no Facebook, né? Eu comecei a publicar poemas no Facebook. Poemas, eu ia fazendo, às vezes fazia na hora, fazia no próprio aplicativo já publicava. E algumas pessoas começaram a falar, faz um livro, faz um livro, faz um livro. E eu não tinha nem essa ideia de que eu queria publicar um livro de poesia. Mas aí o meu livro nasceu assim. Eu tinha muitos poemas já escritos, eu resgatei alguns que eu tinha já escritos há muito tempo, juntei mais uns novos que eu fazia assim no calor da hora e montei esse livro que eu lancei em 2002, que foi meu primeiro livro de poesia. Mas eu nunca parei de escrever, porque mesmo eu não publicando, a poesia está aqui. Eu estou sempre produzindo poemas e continuo publicando nas redes sociais. Não reuni mais em livro. Logo depois eu entrei no Martelinho e a gente no Martelinho trabalha bastante com narrativa curta, trabalha com conto, trabalha com crônica. Então eu me enveredei pela prosa. Eu fui fazer uma oficina com o Marcelino Freire, em São Paulo, que era uma oficina para você destancar um pouco a escrita. E o Marcelino é uma pessoa muito ligada à poesia, inclusive a prosa dele é muito bem contaminada pela linguagem poética, mas ele é basicamente um contista também, né? Então a gente foi muito pela área do conto e fizemos o Martelinho. O Martelinho já tem 7 anos de existência, nós já temos 6 coletâneas de contos publicados. Na verdade, vamos publicar a sexta. Sábado agora é o lançamento do nosso próximo livro. E fizemos 3 fanzines, a gente é bem atuante, assim. Por causa disso, eu comecei a escrever prosa. Aí um dia eu entrei terminou o curso do Marcelino, eu falei, quero continuar estudando isso. Eu quero continuar tendo acesso a algumas técnicas e tal, para eu me sentir um pouco mais segura e tal. E a poesia é sempre ali. A poesia nunca saiu do cenário. Ela está aqui o tempo todo, porque a poesia, para mim, não é só eu... vou ser poeta, vou publicar. É uma coisa de expressão, sabe? É orgânico mesmo. Então, ela está sempre junto comigo caminhando. Mesmo que eu esteja escrevendo prosa, a poesia está sempre ali. E aí, nessa pós-graduação, eu acabei fazendo o trabalho final, esse romance, que foi meu primeiro romance, que eu demorei 5 anos para fazer. Então, eu não tinha traquejo nenhum com prosa longa, eu tinha algum traquejo com prosa curta, mas não tinha com prosa longa. Foi um processo. E eu muitas vezes recorri à prosa poética, a poemas, para dar conta dessa narrativa, sabe? A Noélia. Não tem o áudio do Jorge. Muito obrigado, mas só... Boa noite, Noélia. Só complementando, foi esse o caminho de você escolher basicamente como forma de expressar a prosa poética? Você já tinha, a poesia já veio junto com essa prosa? Na verdade, assim, aquilo que você falou na apresentação, é zona de conforto mesmo. Quando você tem que ficar narrando, contando história, meu romance conta uma história, né? Uma história que cobre um espaço de tempo muito grande, né? E eu percebia que isso foi ao longo do processo, não era uma coisa consciente. Eu percebia que os trechos narrados, só narrados mesmo, de contação mesmo do que estava acontecendo, fatos da vida daquela protagonista, quando eu queria descansar, uma espécie de refrigério para a narradora, contadora de história, eu caía para um texto de prosa poética, ou então eu inventava um poema. Então eu percebo que, e além disso, o lirismo, a poesia está sempre na entrelinha, eu acho. Eu não consigo escrever se não tiver algum lirismo. Eu não consigo fazer assim um texto completamente descarnado. Eu não tenho essa habilidade. Então, o meu texto, em geral, é bastante poético, lírico, mesmo sendo um texto em prosa. E alguns textos são prosa poética mesmo. Aí não tem nem um compromisso de narrar. Narrar, que eu digo narrar no seu sentido tradicional, né? Ok, muito obrigado. Por isso que você criou a personagem que virou poeta também, né? Ela tinha que ser poeta, imagina. Eu achei isso a solução maravilhosa. Josafá Santana.
Olha o Elcio, Elcio. Olha o som, Josafá, o som. Boa noite a todos e, de maneira especial, a nossa convidada, Débora Dornelis. Débora, sabemos muito bem dessa sua relação, né, com a poesia e com poetas dessa nova geração, enfim. Mas eu quero começar falando o seguinte. Ampulheta. Afio os sentidos nas ausências, amolo as unhas numa pedra. Lavo o rosto com as mãos em concha. A água escorre por canais quase visíveis. No espelho, não sou eu, com essa pele hidrográfica. Dispenso relógios, adivinho o tempo. Se erro, é por 5 minutos. Olho para o antes, vejo o através e o adiante. Só acredito em presságios, nos dias de tempestade, crepúsculos móveis, noites escuríssimas e auroras mutantes. Com o tempo aprendi. Calo quando quero ouvir, falo quando quero dizer, deixo a areia cair. Nós estamos vivendo, Débora, um período no qual noção de tempo e espaço estão se modificando muito. Eu diria até transmutando em todos os sentidos. E sabendo que a sua produção continua bastante intensa, sabendo até mesmo, como o Jorge colocou, que a sua zona de conforto e de segurança será sempre a poesia, né? Como isso tem afetado essa noção de tempo, né, se modificando, como isso tem afetado a produção literária, especialmente a sua poesia? Então, eu não sei se exatamente afetando. Eu acho que eu tenho pensado muito. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência de ser bastante reflexiva nas coisas. Tudo reflete, taurinamente rumina. Então, a passagem do tempo é uma obsessão para mim. E eu acho que isso está presente em uma porção de poemas. Qualquer coisa que eu escreva, a passagem do tempo, essa inexorabilidade, sabe, do tempo, do que vai fazendo com a gente, inclusive, e com tudo à nossa volta, né? É uma obsessão temática mesmo minha, assim, sempre foi. E não é que sempre foi porque eu falei, vai ser uma obsessão, é natural, né? Eu só me dei conta disso, elaborei isso depois que eu comecei a ler, que tinha muitas coisas que tematizam isso. Com esse lugar que a gente está agora, esse lugar, essa temporalidade, esse espaço que a gente está agora, que a gente não sabe muito bem o que é, o que vai ser, é uma espécie de uma pausa gigantesca também em algumas coisas, em algum momento, né? Eu falei, bom, agora eu vou usar esse momento para escrever, para produzir poesia, eu tenho um romance que já começou, e eu tenho esse livro de contos que eu quero levantar, mas o cotidiano me atropelou. Na verdade, eu estou um pouco atropelada pelo cotidiano. Eu tenho muita tarefa aqui. Então, o meu tempo de criação ele está muito dependente, está refém das minhas tarefas do cotidiano. Mas o que eu percebo é que assim, a criatividade está em alta. O que não está em alta é a capacidade de parar para produzir, sabe? Mas eu percebo muito... Eu tenho muita vontade de falar de algumas coisas que eu tenho percebido, mas eu não tenho conseguido traduzir isso em literatura muito. Eu consegui escrever um conto que tematiza, um outro que vai sair também na coletânea do Martelinho, que tematiza, mas eu acho que as minhas obsessões estão todas aqui postas. Eu acho que só vou continuar tendo as mesmas que eu tinha. E agora num novo momento também, né? De parar para pensar e ver que tudo que está acontecendo. E está acontecendo muita coisa, né, gente? Não é só uma pandemia que está acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo no nosso país, no nosso planeta. Essa coisa de você estar nesse planeta e estar nesse país nessa hora tem um significado muito forte, eu acho, para a vida de todo mundo, né? Então, acho isso para quem escreve é material, né? Não tem como não ser, né?
para tudo, para poesia, para tudo, né? Não sei se eu te respondi, Josafa. Não, respondeu sim. É porque, recentemente, numa entrevista, a Maria Esther Maciel, né, que você, inclusive, até acompanha, ela, numa entrevista, ela fez exatamente referência a um outro lado dessa questão, né, que você tocou muito bem. Ela colocou que escrever nessa hora do mundo é atravessar a fronteira de nossa própria humanidade, Sim. né? Ou de nossas próprias humanidades. Então, eu vejo que você é uma poeta muito ligada a essa questão do tempo. Sim. O tempo agora, o tempo ontem, o tempo hoje, o tempo depois, através. Então, eu vejo que você tem essa profundidade muito grande nessa questão do tempo. E como poeta, né, que continua a escrever e produzir, então daí o meu questionamento. Fernando Freire, deixo a bola contigo. Boa noite, Débora. Boa noite Fernando. A todos os amigos que estão conosco hoje mais nessa live. Coincidentemente, né, Débora, eu também sou taurino e eu também a minha temática preferida, né, quem conhece o que eu escrevo é o tempo, né? Eu sou fascinado, né, por esse tema, por essa, digamos assim, por essa dimensão da nossa existência que, ao mesmo tempo que nos diferencia dos outros seres do reino animal, também nos escraviza, né? Por nos dar essa consciência da nossa insignificância diante de tudo. Salto. Daqui a 2 passos, posso despencar num abismo e nunca chegar ao fundo, ou tropeçar e cair no chão árido das margens do buraco. E me salvar da queda livre, ou construir uma ponte pêncil e atravessar a garganta, onde lá embaixo ruge o rio turvo, ou desenhar um trampolim pronto para o mergulho e saltar de olhos fechados, ou tecer uma teia no vazio e me enredar nela para capturar insetos e comê-los inteiros, mortos ou vivos, se estiver com fome. Ou chegar a um espelho d'água, onde enxergue minha imagem refletida e ela me diga: teu nome é Narciso. Ou acorrentar meus tornozelos a uma pedra imensa com destreza formidável. Então, bater muitas vezes as asas que não tenho, para alçar voo sobre o vale, de onde veria que tudo se move, ou perceber simplesmente que o espaço é o comprimento do tempo. Débora, geralmente, quando se começa a escrever, né, o começar a escrever é precedido pelo começar a ler, muitas vezes. E nessa tua caminhada, nesse teu início de caminhada e nessa tua jornada pelas estradas da poesia, quais poetas, né, em quais fontes quais poetas mataram, saciaram a tua sede de poesia? Ou sintetizando, todos nós temos, eu não diria influências, mas todos nós temos poéticas prediletas, preferidas. Quais são as tuas? Isso mudou muito ao longo da vida, né? Quando eu era mais jovem, a gente lia muito. Eu não tinha um incentivo de ler poesia dentro da minha casa, mas eu tinha na escola, ou sei lá, um incentivo que vinha de dentro de mim mesmo. Então a gente lia os clássicos todos, Carlos Drummond de Andrade e tal. Houve um momento na minha vida que eu li muita coisa da Adélia Prado. Eu li, eu acho que a obra completa dela até aquele momento. Tudo que ela tinha escrito de poesia e prosa poética. Então, eu acho que tem um momento da minha poesia, lá nos anos 90, por aí, que você vai perceber que tem ali um eco da maneira dela de fazer poesia. Tem uma inspiração muito evidente, assim. Mas eu também li bastante coisa, Manuel Bandeira. Eu li os grandes poetas brasileiros e fui lendo ao tempo. Teve um momento que eu li bastante, toda a obra do Leminski, por exemplo, é um poeta que eu li muito também. Li alguma coisa da geração mimeógrafa, que eu sempre gostei muito também, daqueles poetas todos da geração que eles chamam de poesia marginal, né? Eu nem gosto muito desse nome, mas eu li alguma coisa. Mas, assim, ao longo da minha vida, eu fui lendo poesia
mais recentemente, depois que eu comecei nas redes sociais, eu leio muito os poetas contemporâneos. Eu leio muitos poetas. Eu gosto muito da obra da Adriana Garcia, do Alberto Bresciani. Na verdade, assim, eu tenho lido poesia, essa poesia que chega a mim, a poesia da Noélia. Eu conheço mais hoje do que conheci no passado, e a Noélia é poeta em Brasília desde sempre, né? Desde quando eu era adolescente, eu era jovem, ela já fazia poesia aqui, eu junto com o pessoal do Ligatripo, eu conhecia, mas eu comecei a ler a poesia dela depois, já mais recentemente. Então, os contemporâneos, quem está produzindo poesia hoje, tem muita gente que eu tenho tido contato. Eu tenho tido muito mais contato com poesia hoje do que eu tive a minha vida toda. Mas eu tenho lido muitos contemporâneos mesmo, colegas mesmo, assim, pessoas que estão produzindo hoje. E eu acho que a gente está num momento maravilhoso. Assim. Só vejo coisa boa. Tem muito poeta bom e muito homem fazendo excelente poesia. E aí os clássicos estão sempre ali, a gente sempre volta a eles, né? Quando pode. Mas eu leio, atualmente eu leio mais os contemporâneos, a poesia contemporânea. E acho sensacional, assim. Acho a poesia brasileira. Eu não sou uma leitora de poesia que não seja brasileira. Isso é notável, assim, na minha vida. Eu sempre li mais literatura brasileira do que as demais literaturas. Eu li muito literatura africana. Durante um período da minha vida, eu só lia romance de portuguesa, né? Um momento meio obcecada com isso também. Mas poesia, eu li pouca coisa que não fosse de poeta brasileiro, sabe? Então é isso um pouco. A minha leitura é um pouco essa. E é uma leitura de uma vida inteira. A gente nunca para, é livro de cabeceira, sabe? Você olha para minha cabeceira, tem lá uns 4 livros de poesia que eu folheio. Não leio como você lê um romance. Eu fico olhando os poemas, vou e volto. E acho que é muita voltagem poética. Tem uns que tem muita alta voltagem, né? Eu chamo, às vezes, de poema matador, aquele que você lê e pá. E eu gosto desses, assim. Então, eu acho muito bacana. E estou... muito feliz com esse momento da poesia, gente. Apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, eu acho que está efervescente, sabe? Não sei se eu te respondi, Fernando. Perfeito, Bel. Perfeito. Obrigado. Maravilha. Faltou o áudio do Jorge. Vamos escutar um poema de Débora por Débora? Bora! Eu separei um aqui, já que a gente falou do tempo, eu não ia ler esse primeiro, mas eu acho que esse aqui ele chama Tempo, então eu vou ler por isso, tá? Ok. Tempo. 1. Na casa, moscas, larvas, vermes, mofo, um véu delgado sobre as coisas, frutas secas doces, muito mais doces porque secas, sementes que não germinam e apodrecem novas. Dias que guardam noites de insônia e febres, galos remotos, nos repicando as horas. 2. Acorda, levanta, anda, olha, lava, come, veste, sai, entra, volta, senta, assiste, come, dorme, acorda, boceja, levanta, anda, desce, lava, enxuga, veste, come, anda, xinga, volta, come, sonha, chora, dorme, acorda, lembra, esquece, envelhece. 3. Nasceu entre fluidos, vive entre flechas, morrerá entre flores. É isso. Muito bonito, muito bonito. Obrigada. Você se formou em jornalismo, Sim. certo? Aí eu vi que é ali que foi a sua grande revolução, que é ali que foi o seu grande encontro, né? Como Débora Dornelas, não sei se estou errado, né? Sim, sim. E como é que... E aí houve essa ligação, você já havia feito letras, certo? Aí fez o curso de jornalismo e depois se apaixonou pela literatura, né? Depois... Na verdade, a literatura já sempre foi uma paixão, mesmo quando eu fazia jornalismo, nunca deixou de ser. Desde muito cedo, né? Mas como leitora, né? Não como escritora. É isso que eu ia falar. Então, veja só, eu queria que você falasse dessa transição da poesia, né? Como é que a poesia chegou aos contos? Entendeu? Como é que houve esse salto? Puxa, a poesia
não me satisfaz mais, né? A poesia, porque quando a gente fica, às vezes, numa área de conforto, como eu fico muito preocupado com isso, com a área de conforto, porque a gente acaba deitando-se nela, ela tem muito para dar ainda, a gente chega que ela se esgotou, né? Eu acho que a poesia, isso, opinião de Jorge Amâncio, eu acho que ela nunca se esgota, né? Mesmo que você está sempre... Então, como é que foi essa transição de você hoje trabalhar com mais contos, romance, já sei que já está pensando já no segundo romance, né? Porque tem pessoas, vai ter continuação, né? E perguntam e tudo. Né? Mas como é que foi essa transição? Hoje eu vou fazer contos, vou deixar a poesia de lado, né? Ou de lado. Então, eu não vejo muito como uma transição, eu vejo como uma abertura, sabe? Para um outro gênero. É porque assim, aconteceu muita coisa para eu chegar nesse lugar. Eu fui para São Paulo em 2011 para fazer um curso de business de filme e televisão, porque eu tinha uma empresinha de audiovisual aqui, uma pequena produtora aqui no Brasil. E estava um pouco perdida. Eu fui fazer um curso que não tinha nada a ver com literatura, nada, gente. Só que tudo que foi me aparecendo para mim no final, no segundo semestre de 2011 e primeiro de 2012, foi mais ligado com a produção textual. Eu comecei a fazer tradução. Então eu falei, peraí, eu tenho alguma coisa que estão querendo me dizer aqui. A minha praia não é por aqui. Eu sou uma pessoa de texto. Deixa eu ir aqui atrás do texto. Aí fui fazer o curso do Marcelino. E aí tudo mudou. Esse é o divisor de águas, na verdade. Porque eu fiz um curso, fiz por fazer o primeiro semestre. Eu fiz 2 semestres com ele, né, de oficina. Eu fiz por fazer, para ver se aquilo me orientava para algum lugar. Eu falei, parei aqui. Ali era natural que fosse um caminho na prosa, porque era a proposta da oficina, entendeu? E depois, na segunda vez que eu fiz, no segundo semestre de 2012, a gente tinha que produzir um projeto, e meu projeto era uma coletânea de contos, não era poesia. Eu queria uma coisa que me desafiasse mais. Não que a poesia... Eu acho poesia muito difícil de fazer, gente. Não acho... E acho assim, que as pessoas falam, não, porque poesia você vai lá e escreve uns versos. Eu não acho isso. Eu acho que a poesia é uma coisa da síntese, da profundidade, que não é qualquer pessoa que consegue fazer. Não acho que... E acho que poesia... a poesia que eu tenho lido ultimamente, eu não acho que a minha poesia está a essa altura desses poetas que eu citei aqui mais cedo, não. Eu acho que a minha poesia tem ela tem outro caminho, mas enfim, lá a proposta era escrever prosa, e eu achava que eu não ia dar conta. Eu tinha feito uns contos assim esparsos e achava todos muito ruins, como de fato eram. Então eu acabei entrando na oficina para ter acesso a quem estava produzindo prosa nesse momento. O Marcelino tinha muitas ideias de gente que está fazendo, ele dava muitos nomes da literatura contemporânea brasileira que a gente não conhece assim fora de espaços, e eu achei muito legal. Então, a partir desse repertório que eu fui criando nessas oficinas, começou a me interessar o conto como uma possibilidade de eu escrever também. Eu comecei a escrever, comecei a achar uns ruins, outros bons, comecei a pensar nisso e entrei no Martelinho. Aí, quando eu entrei no Martelinho, em 2013, aí nunca mais eu parei de escrever conto, porque a nossa proposta ali é a gente poder martelar os textos umas das outras, fazer aquela do martelinho de ouro, essa ideia mesmo. E aí eram sempre contos ou crônicas, não eram mais prosa do que poesia. Algumas pessoas ainda produziram poesia. Mas a gente botou o foco, né? É uma escolha mesmo, assim, não foi exatamente uma transição. Para mim, soa como uma abertura. E quando eu entrei na pós-graduação de formação de escritores, a ideia era fazer, no final, eu tinha que fazer um projeto literário, no final era uma coletânea de contos. Mas um amigo meu, editor, leu um conto e se apaixonou e falou, essa sua protagonista merece um romance, isso aqui é a gênese de um romance. Pensa nessa mulher aqui para ser uma protagonista, uma heroína brasileira, não sei o quê. E aí é a minha protagonista do meu romance. Eu acabei aceitando o desafio, morrendo de medo, de verdade, porque eu falei, eu não vou dar conta de fazer isso, porque eu achava que tinha pouco traquejo de conto, como eu acho até hoje. Eu acho conto um gênero bem difícil de fazer, porque é um espaço pequeno para você contar uma história. Eu acho bem desafiador. O Brasil tem grandes contistas, né? Tem uma tradição também de contistas. Aí eu falei, bom, o que eu faço? Aí aceitei o desafio, mas a poesia nunca saiu de perto de mim, eu nunca deixo a poesia de lado. Isso não existe, essa possibilidade para mim. Eu faço poesia no meu cotidiano, eu escrevo aqui agora, sento e faço um poema, vou na rua ali, vem uma coisa, bem, faço um poema. A poesia me atravessa, não tem como eu não é a mesma coisa que você escrever para publicar, entende? Ela está num outro lugar.
E eu tenho vontade de publicar, claro que eu tenho, dá para reunir aqui e publicar um outro livro. É que eu fui passando a prosa na frente, passei o romance na frente, aí ganhei um prêmio, não estava esperando isso. Aí já estou pensando no segundo romance. E aí já quero um livro de contos, porque eu tenho um número suficiente de contos para fazer uma reunião. Eu acho legal você ter o registro disso, é um livro publicado, né? É isso, é escritor, eu estou aqui para escrever, vamos lá, o que vier, se der conta, a gente traça, né? Tem que ser assim. Josafá. Débora, eu, em vez de ler o próximo poema, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Vamos te ouvir com mais um poema e, posteriormente, Opa, eu faço a minha indagação. tá bom. Eu vou, então, ler. Eu tenho uns muito curtinhos. Eu acho que eu vou ler. Dois aí, lê uns três, enfim. Tá bom, então eu vou ler curtinhos aqui, tá? Esse chama Mergulho. Sento na pedra e respiro, farejando uma trilha na mata, por onde eu possa seguir no rumo de um norte, um porto, onde pessoas dancem perto da água. Nem percebo que uma chuva me espia. Nesta tarde de tédio e melancolia, somente uma máscara de mergulho me ajudaria. Muito bem. Noite. Alta. Todas as luzes são parcas e refletem o calçamento. As poças d'água são espelhos móveis e as ruas, tenebrosas e quietas, aguardam outros nomes, pernas, vontades. Noite alta. Todos os gatos são dardos, espetam agudos alguns corações e os comem para matar pedaços de fome. Noite. As almas nos espreitam desse lugar improvável que as formigas visitam antes de perderem as asas. Débora. Débora, você tocou numa questão muito interessante. E aí, aproveitando essa fala anterior, tendo em vista a indagação do Jorge, eu queria te fazer uma outra pergunta ligada exatamente à questão do martelinho, enfim, de outros. Nas faculdades de letra, ensina-se a interpretar o poema. Nas oficinas, a escrevê-los. Mas como fica a poesia nesses dois processos de aprendizagem? É possível ensinar poesia? Eu acho possível você ensinar a interpretar, a escandir verso, no sentido tradicional, né? Essas coisas a gente aprende, né? Mas ensinar poesia, tenho minhas dúvidas, viu? Eu acho que você pode... a pessoa que começa a escrever poema muito cedo, muito jovem, você pode dar alguns caminhos para ela falar, olha, não segue muito por aqui, vai por ali. Essa coisa muito confessional que a gente tende a fazer quando é adolescente, por exemplo. Eu acho que a gente pode burilar o processo, sabe? Mas oficina, por exemplo, oficinas, uma pessoa que está completamente travada, não consegue botar uma frase num papel. Ela lendo poesia, ela tendo esse tipo de estímulo, ela escutando outras pessoas dizendo poesia, ela entra naquele lugar ali e pode ser que dali ela consiga destravar uma coisa para escrever poesia. Mas, de alguma maneira, parece que aquilo que vem de fora conversa com alguma coisa que está dentro dela. Você pode fazer isso com uma pessoa qualquer e isso não tem nenhuma ressonância dentro dela. Então, eu acho que a condição de ser poeta é muito mais do que você só cometer versos, entendeu? Não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Eu acho que ser poeta... Primeiro, ser poeta não é estar poeta, é bem diferente. Eu não sei nem se eu sou poeta. Eu acho que quando eu estou escrevendo, eu estou poeta. Mas eu acho que ser poeta é um negócio tão profundo e tão maior do que ser escritor, sabe? Eu acho que você pode ser escritor e não ser poeta. Agora, para você ser poeta... Você não precisa ser escritor também, mas o que eu quero dizer é que ser poeta parece que tem mais a ver com essência do que outra coisa qualquer. É muito menos com técnica e mais com essência. Agora, a técnica, a gente aprende. Como a gente aprende a pintar, a desenhar, a dirigir um carro.
Mas isso não é suficiente para aquilo ser poesia, né? Eu acho que tem que ter uma conversa com essas duas instâncias, né? E eu, por exemplo, na faculdade de letras, a gente aprende a fazer escansão de verso, ver se é um decassílabo heróico sáfico, ver se você aprende, você lê sonetos e aprende que é forma fixa e essas coisas, e pouco mais do que isso. Pouco mais. Né? Quando eles chegam até o modernismo, você tem que soltar foguete. Não estou dizendo, não são todas as faculdades de letras são assim, mas a minha foi uma faculdade bastante careta nesse sentido. A literatura foi muito pouco contemplada na minha faculdade. Foi uma faculdade muito mais de língua do que de literatura, sabe? Apesar do nome ser língua portuguesa e literatura, né? A minha graduação é em língua portuguesa, inglesa e literaturas. Mas é meio mentira, assim. Eu acho que eu tive mais literatura inglesa do que literatura brasileira e portuguesa, por incrível que pareça, na faculdade. Eu cheguei no fazer poético pelas minhas próprias mãos, e lendo poesia e vendo pessoas fazendo. Aprender a rimar e a fazer coisa metrificada, você aprende, mas isso não significa que você vai produzir poesia, né? Você vai produzir uma... não sei, são coisas diferentes, eu acho, sabe? Eu fiz esse questionamento exatamente porque, ultimamente, eu nunca vi tantas propagandas e marketing, né? Venha aprender a melhorar a sua escrita na poesia, venha aprender a fazer poesia, olha, oficina de sei lá mais o quê. E, quer dizer, isso é bom, porque eu li esses dias o Salgado Maranhão fez uma referência a isso, que eu achei fascinante. Ele falou assim, olha, eu acho que é interessante tudo isso, Josafá, essas oficinas, porque se não fizer um poeta ou um aprendiz dele, tomara que se faça um bom leitor de poesia. Sim. E aí a Teresa Roque, né, de Matos, ela tem uma frase muito interessante. Ela fala que quem lê poesia também é um poeta. Então era só nesse aspecto. Fernando Freire. Está sem áudio. Opa. Fernando, áudio. Beleza, aqui a minha tela deu tilt aqui. Filosófico. Te amo. Será que amo? Ou me salvas todas as noites, todos os dias, nas horas cheias e nas vazias? Gente, vocês fizeram uma arqueologia, porque esse poema eu não vejo há muito tempo. Ele está nas redes aí. Acho que alguém até andou usando. Eu gosto desse tipo de poema, que me lembra muito aforismos, sabe? Aquele Sim. tipo de poema curto, Gosto. que a mensagem é direta. Quando menos é mais. Pegando o que você falou aí há pouco, quando você falou que, no mínimo, se aprende a escandir, né? Falando da questão da escansão. Muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que acham que, às vezes, fazer poesia é simplesmente dar voz a um fluxo de consciência, jogar uma dor de cotovelo no papel, e isso é poesia. Quando a gente sabe que não é isso, que, apesar da poesia exigir o trabalho com o sentimento, com a emoção, também exige o trabalho com a palavra, né? Eu, particularmente, opinião pessoal, né, eu acho que essa visão popularesca que existe quanto à poesia está ligada diretamente como consequência de uma popularização do verso livre. O que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que, mesmo que, né, se escreva em verso livre, que hoje predomine o verso livre, é importante que um poeta, mesmo que ele não use, mas que ele tenha conhecimento das técnicas?
Olha, eu respondo por mim, eu não sei dizer para todo mundo. Eu acho, para mim, é valioso. Foi valioso ter passado por essa formação, sabe? Eu gostava disso, eu acho que me ajuda muitas vezes. Em alguns momentos, a gente fica um pouco até quase refém, porque eu não sou uma poeta que escreve o tempo todo rimado, mas eu tenho rimas, mas eu tenho uma coisa, eu sou um pouco escrava do ritmo. Então, o verso livre, para mim, existe, tá? Você vai ler na minha poesia, tem poesia com verso livre. Mas eu gosto muito de ritmo. E, às vezes, o ritmo até me escraviza. Eu acabo fazendo um poema todo em redondilha maior, sem perceber, que é quase uma letra de música. Porque é muito comum na letra de música as redondilhas, né? Mas, assim, eu acho legal você saber. Acho legal você saber. Conhecimento não ocupa espaço, sabe? Quer dizer, até ocupa, mas eu digo assim, esse conhecimento é um conhecimento que te ajuda, te alimenta, te nutre para fazer, até para você não fazer isso se você quiser, até para você quebrar aquilo se você quiser. E a gente está lendo muita coisa hoje em dia, a poesia contemporânea está lotada disso, e não é só contemporânea, não, já tem um tempo isso. Muita poesia com verso livre, né? Muitos poemas que não tem aquele ritmo fechadinho, né? Cara, eu acho tudo interessante. Eu acho que se você consegue chegar num lugar de comunicar aquilo com a pessoa que está lendo, com voltagem poética, com verso livre ou com verso não livre, com verso branco ou com verso rimado, não faz muita diferença se você conseguir comunicar. Um soneto de Camões tem um poder de comunicação e um poema de uma poeta brasileira contemporânea, como Adriane, também tem um poder de comunicação gigantesco, entendeu? Então, assim, eu acho que poesia é um mistério. Poesia é um mistério. E eu gosto de forma fixa também, não tenho nada contra, mas eu acho que a gente ficar escravo de qualquer coisa é ruim, sabe? Acho que a gente tem que ter liberdade para correr nesse campo aí, que é um campo muito bonito e grande, né? Do fazer poético. Obrigado. Suave. O homem feio não sabe bem a que veio, mas sua língua sábia lambe suave o bico do meu seio. Fim da primeira parte. Essa é boa. Foram na arqueologia também, essa daí. Essa que eu não vi há muitos anos, esse poema.